Estamos de volta aqui, meus amigos, nessa reta final aí para o ISS Guarulhos. Vamos tratar aqui de um tema bem importante, tá? Porque ele tem uma diferencinha ali com relação àquilo que está previsto lá no CTN, da preponderância da atividade imobiliária, tá? Então, o que está previsto aqui na legislação de Guarulhos? Que quando o adquirente, tá, tiver como atividade preponderante a compra e venda, locação e arrendamento mercantil de bens imóveis e respectivos direitos, não se aplica a não incidência do ITBI, ou seja, incidirá o ITBI, tá? Em quais situações em que não vai se aplicar essa não incidência, ou seja, o ITBI vai incidir? Então, na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de PJ em realização de capital, 1. Na transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de PJ, 2. E na transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes em decorrência de sua desincorporação ao patrimônio da PJ aqui conferidos, tá? Então, imaginando a seguinte situação, tá? De novo, a gente tinha ali o João e a Maria. E aí, João fez uma realização de capital no valor de 50 mil, a Maria fez uma realização em um imóvel, tá? E aí eles transferiram isso aqui para a formação de uma pessoa jurídica aqui. Agora, supondo que essa pessoa jurídica aqui, ela possuísse como preponderância a atividade imobiliária. Nesse caso, a gente não teria aquela previsão de não incidência do ITBI. Incidiria normalmente o ITBI em decorrência do adquirente, aqui no caso que é a pessoa jurídica, quem está recebendo esse bem que está sendo transferido a ela ter como atividade preponderante a atividade imobiliária, que é a atividade de compra e venda, locação e arrendamento mercantil. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, tá? Na transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação ou cisão, então A mais B se fundem e formam C, e C tem como atividade preponderante a atividade imobiliária. Nesse caso, vai incidir também o ITBI. E na transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica aqui conferidos, tá? Então, no caso, na volta desse bem aqui para Maria, caso a atividade da PJ fosse uma atividade imobiliária, também haveria a incidência do ITBI, tá certinho? Então, vamos lá. Considera-se atividade preponderante, isso aqui é bem importante, tá? Apesar de vocês identificarem uma redação diferente, considerem para efeito de prova tal que está aqui na legislação de Guarulhos. Tá? É isso que vocês devem considerar para efeito de prova. Então, vai incidir o ITBI caso mais de 50% da receita operacional nos 2 anos anteriores à aquisição decorrer de contratos de atividade imobiliária, ou se mais de 50% da receita operacional nos 3 anos subsequentes decorrer de contratos de atividade imobiliária, quando o adquirente iniciar a atividade imobiliária após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplozinho aqui, tá? Vamos imaginar que ali no caso em que a gente citou ali a João e a Maria, realizaram de 50 mil reais e Maria
integralizou a sua parte em um imóvel para a formação de uma pessoa jurídica, tá? Essa pessoa jurídica aqui, ela está em início de atividade. Então, para se analisar a preponderância, você tem que daqui em diante considerar os 3 anos, tá? Então, supondo que a gente tem aqui o ano 1, ano 2, e aqui no terceiro ano, verifica-se se mais de 50% da receita operacional refere-se à atividade imobiliária. Caso refira-se à atividade imobiliária, esses mais de 50% da receita, vai incidir o ITBI. Tomar cuidado aqui nessa redação desse item inicial aqui, que ele diz apenas nos 2 anos anteriores, tá? Não é 2 antes e 2 posteriores, né? No caso. São só nos 2 anos anteriores. Fiquem bem atentos a isso, tá? Caso o adquirente encerre suas atividades antes dos prazos mencionados acima, o termo final de apuração da atividade preponderante coincidirá com a data do encerramento, tá? Isso aqui é bem simples de entendimento. Supondo que aqui antes dos 3 anos eles encerrassem aqui com 1 ano e meio, faria-se essa análise aqui com 1 ano e meio, de se mais de 50% da receita operacional era referente a atividades imobiliárias, tá? Bem simplesinho de entender. Não se considera atividade preponderante e, portanto, não incide o ITBI, ok? Na transmissão de bens ou direitos, se ela for feita junto com a transmissão da totalidade do patrimônio, tá? Então imagina que está sendo vendido de fato ali a empresa como um todo, e não só parte de um imóvel, tá? Então não está sendo feita a transferência de um bem imóvel, está sendo transferida a empresa como um todo, tá? Então na transmissão da totalidade do patrimônio do alienante, não incide o ITBI, fiquem ligados nisso, tá? Fiquem ligados nisso que isso tem carinha de prova. Nesse caso, prevalece a essência de que há a transmissão da empresa como um todo, portanto, não vai incidir o ITBI, tá legal? Comprovação da inexistência da preponderância, ela deve ser feita pelo interessado, tá? Em até 60 dias, gravem esse prazinho, contados do primeiro dia útil ao término do período base para apurar a preponderância. Então lembra lá que a gente disse, né, no caso? Então aqui a gente tem o João e a Maria, por exemplo, né, mesma situação. João integralizou 50 mil e a Maria integralizou um bem imóvel, né? Eles constituíram aqui uma pessoa jurídica e a partir de então vão se contar 3 anos, né? No ano 1, ano 2 e ano 3 aqui. Ano 1, 2, 3. Nesse momento aqui, a gente faria um marco e verificaria se mais de 50% daquela receita se referem a atividades imobiliárias, né? Caso seja identificado que sim, mais de 50% refere-se a atividades imobiliárias, né? A receita operacional refere-se a atividades imobiliárias, vai incidir o ITBI. E aí como é que o interessado deve tentar contornar essa situação? Ele tem um prazinho aqui de 60 dias para interpor uma reclamação, tá? Contados do primeiro dia útil ao término do período, tá? Então o período está aqui. A partir do primeiro dia útil aqui, subsequente aos 3 anos, ele tem 60 dias para fazer uma reclamação para que se apure essa preponderância ou não. Caso seja verificada de fato a preponderância ou não apresentada a documentação prevista, torna-se devido o ITBI, nos termos da legislação, da lei vigente, a data da aquisição. Então, quando que se deu a aquisição? A aquisição se deu aqui, né? Então, são 3 anos antes, né? Então, é nesse momento aqui que vai se verificar o valor venal do imóvel, tá? Fiquem ligados nisso. Sobre o valor do bem ou direito nessa data. Data da aquisição. Não é aqui nos 3 anos aqui posteriores à aquisição que se verifica o valor ali do bem imóvel, tá certo? Sujeitos passivos do ITBI. Essa é uma situaçãozinha um pouco mais peculiar, então vou deixar
o próximo bloquinho para a gente falar dela, tá certo? Então, até já já.